Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Amados e amadas, vamos pregar hoje sobre os finais dos tempos, sobre existe vida em outros mundos, outros continentes. Existe? A Terra é plana ou é redonda? Sobre esses temas, finais dos tempos, vamos abordar nessa pregação. Que o Divino Espírito Santo de Deus desça sobre mim, sobre nós nesse momento, para poder transmitir as palavras que somam na vida de todos que estão ouvindo, vendo esse vídeo, para que sirva de conhecimento e que sirva para a sua vida. Eu peço nesse momento e peço que afaste os maus espíritos, que faça comichão na mente daqueles que estão ouvindo a palavra, desviando a atenção, desviando a audição, para que não ouçam a verdade das palavras do Espírito Santo, que fala através desse servo. Para todos, a Igreja Novo Reino de Deus, as servas do Senhor, família, fiéis da palavra, os quatro cantos do mundo, que será levado essa palavra, eu peço nesse momento, em nome de Jesus, denominados amados e amadas. Amém? Então vamos dar prosseguimento, filhos, famílias, amados e amadas. Vamos dar prosseguimento, 6 sinais da volta de Jesus que já se manifestaram. Primeiro sinal, o retorno do Senhor. Os sinais são terremotos, fome, guerras. Já está acontecendo, né, família? O segundo sinal do retorno do Senhor é o surgimento de anomalias, doenças. O terceiro sinal do retorno do Senhor, as igrejas estão desoladas e o amor dos crentes esfriou. O quarto sinal do retorno do Senhor é o surgimento de falsos profetas, falsos cristos, falsas igrejas. O quinto sinal do retorno do Senhor é a restauração de Israel. Vejam bem o que está acontecendo em Israel hoje. É os sinais do final dos tempos. O sexto sinal do retorno do Senhor é a divulgação do Evangelho nos confins da terra. Essa palavra, esse Evangelho que está sendo transmitido, será levado nos quatro cantos da terra, em todos os confins da terra, para aqueles que não têm condições de ouvir, não tem ninguém que transmita o Evangelho a eles, será levado a eles essa palavra através desse servo, em nome de Jesus. Agora já é o fim dos últimos dias e vários desastres têm ocorrido com frequência. Alguns eventos importantes dos últimos dias nas profecias bíblicas apareceram. A profecia em Apocalipse capítulo 22, verso 12, que afirma: eis que cedo venho. Por causa dessa promessa do Senhor, temos ansiado, esperado pela segunda vinda do Senhor. Então o Senhor retornou? Entender essa questão é muito importante para todos os cristãos. Está diretamente ligado a seremos ou não capazes de escolher o Senhor e sermos arrebatados para o reino dos céus. Na verdade, o Senhor Jesus já nos disse a resposta por meio de profecias bíblicas. Não há dúvida alguma, os sinais estão ali, estão aqui. Então, quais são os principais eventos do fim dos tempos nas profecias bíblicas? O primeiro sinal do retorno do Senhor, terremotos, já falei lá em cima, guerras. Mateus capítulo 24, versos 6 e 8, que diz: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Está acontecendo. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação,
o reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Amados e amadas, ontem, por exemplo, nas ilhas Filipinas, teve um tufão que a velocidade do vento era 350 km por hora. Dizimou totalmente os locais onde ele passou. Isso ontem. Nos últimos anos, guerra tem ocorrido com frequência, como a guerra civil em Mianmar, em 2021, a guerra da Rússia, Ucrânia, 2022, que pode potencialmente aumentar, desencadear a agitação global, a terceira guerra mundial. Em 2023, o conflito Israel-Palestina intensificou ainda mais a situação do Oriente Médio, entre outros incidentes. Além disso, a pandemia global continua a causar estragos. Desastres naturais como terremotos, incêndios, inundações, erupções vulcânicas estão ocorrendo um após outro. Antigamente se ouvia falar numa erupção vulcânica cada 30 anos. Hoje está sendo contínuo. Em fevereiro de 2023, um terremoto magnitude 7.8 atingiu a Turquia e a Síria. Em abril de 2024, um terremoto magnitude 7.2 atingiu o Alien, Taiwan, enquanto o Japão sofreu 155 terremotos durante o mesmo ano, com a maior magnitude atingindo 7.6 na escala Richter. Além disso, as mudanças climáticas levaram às ocorrências mais frequentes de eventos climáticos extremos. Por exemplo, em julho de 2023, fortes chuvas atingiram a Índia, causando inundações e danos. Em 2024, o Brasil sofreu sua pior enchente em 83 anos. Em janeiro de 2022, uma enorme erupção vulcânica subaquática em Tonga desencadeou um tsunami devastador. Além disso, o ciclone tropical Fred atingiu Madagascar, Malawi e Moçambique de fevereiro de março de 2023, tornando-se um dos ciclones tropicais mais duradouros já registrados. Além disso, cientistas alertaram que a maior bomba relógio da Terra, o supervulcão de Yellowstone, pode estar em erupção a qualquer momento e as consequências seriam inimagináveis. A lista continua. A partir desses sinais, pode-se ver que essa profecia bíblica está se cumprindo. O segundo sinal do retorno do Senhor é o surgimento de anomalias, doenças. Apocalipse capítulo 6, verso 12 diz: "E vi, quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, toda ela." Joel capítulo 2, verso 30 e 31 diz: "E mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Deus, de Jesus." Nos últimos anos houve vários momentos em que a lua ficou vermelha como sangue. Por exemplo, houve uma série de 4 lua de sangue num período de 2 anos em 2014, 15 e 31 de janeiro de 2018 houve a superlua azul de sangue, e ocorreu apenas uma vez a cada 150 anos. Depois surgiu uma superlua de sangue de lobo em janeiro de 2019. Uma superlua de sangue ocorreu em 26 de maio de 2021. Em 8 de novembro de 2022, outra lua de sangue apareceu. O fenômeno profetizado do sol ficando preto também apareceu e, de fato, houve muitos eclipses solares totais, como o eclipse solar total em Singapura, em 26 de dezembro de 2019, no Chile,
Em 2 de julho do mesmo ano, um raro eclipse solar total na América do Sul. Em 14 de dezembro de 2020, uma eclipse solar híbrida. Incomum em 20 de abril de 2023 e um eclipse solar total nos Estados Unidos em 8 de abril de 2024 e por aí vai. O cumprimento dessa profecia bíblica é evidente nesses fenômenos. Vocês têm dúvida, amados e amadas, ainda? Que o final está próximo? O terceiro sinal do retorno do Senhor: as igrejas estão desoladas e o amor dos crentes esfriou. Mateus capítulo 24, verso 12 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A desolação se espalhando por todo o mundo religioso, a pregação de pastores, presbíteros, se banalizou e caiu no lugar comum incapaz de prover aos crentes, salvar vidas. Em sua disputa por status, alguns pastores estão formando camarilhas e criando facções nas igrejas. E alguns até mesmo abriram negócios, montando fábricas para conduzir os crentes na senda secular. Enquanto isso, entre os crentes há uma falta de confiança generalizada e uma relutância em se separar do mundo e vivem suas complicações exaustivas. E algumas igrejas aparentam estar lotadas e animadas, mas muitos frequentam a igreja apenas para expandir sua rede de contatos e vender produtos, usando-a como local de comércio. Qual é a diferença entre uma igreja atual e um templo no final da era da lei? Dessas coisas é evidente o cumprimento total dessa profecia, o retorno do Senhor Jesus, Yoshua Mashiach. Quarto sinal do retorno do Senhor, o surgimento de falsos cristos. Mateus capítulo 24, verso 4 e 5 diz: respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e muitos enganarão. Essa profecia do Senhor indica que quando ele retornar, surgirão falsos cristos enganando as pessoas. Nos últimos anos, falsos cristos têm surgido e enganado as pessoas em países como a China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão. Esses falsos cristos não possuem a essência de Cristo, nem podem proclamar a verdade, mas assim mesmo afirmam ser Cristo. O cumprimento dessa profecia é evidente nisso. O quinto sinal do retorno do Senhor, a restauração de Israel. Amados e amadas, a restauração de Israel. Mateus capítulo 24, versos 32 e 33 diz: aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo mesmo às portas. Muitos que creem no Senhor sabem que os tenros ramos e folhas da figueira se referem à restauração de Israel. Quando Israel for restaurado, o dia do Senhor está próximo. Israel foi restaurado em 14 de maio de 1948. Criou o Estado de Israel. Obviamente, essa profecia do retorno do Senhor foi integralmente cumprida. O sexto sinal do retorno do Senhor, a divulgação do Evangelho aos confins da terra. Está registrado em Mateus capítulo 24, verso 14. Esse Evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Em Marcos capítulo 16, verso 15, o Senhor Jesus disse a seus discípulos após a sua ressurreição: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, como estou fazendo aqui agora, que será levado aos quatro cantos, nos confins da terra, essa palavra. Depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, o Espírito Santo começou a orientar aqueles que seguem o Senhor Jesus e dar testemunho dele. Hoje os cristãos se espalharam por todo o mundo e muitos países democráticos adotaram o cristianismo como religião de Estado. Mesmo a China, onde o partido do poder é ateu, dezenas de milhões de pessoas aceitaram o Evangelho do Senhor.
Jesus, e isso mostra que o evangelho da redenção da humanidade, por meio de Yeshua Mashiach, se espalhou por todo o mundo. É evidente, então, que a profecia do retorno do Senhor está sendo cumprida. Como devemos acolher o retorno do Senhor? Atenção, amados e amadas. A partir dos fatos que eu narrei acima, podemos ver que 6 sinais do retorno de Jesus já surgiram. Agora é o momento crítico do acolhimento do seu retorno. O que devemos fazer antes de podermos acolher o retorno de Yeshua Mashiach? O Senhor Yeshua Mashiach nos deu a resposta a essa pergunta há longo tempo. Em João capítulo 16, versos 12 e 13, o Senhor Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Há também muitas profecias no capítulo 2 e 3 do Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como você vê nesses versículos, amados e amadas, quando o Senhor retornar, Ele dará declarações e falará às igrejas, nos dizendo toda a verdade que não entendíamos antes. Aqueles que ouvirem o discurso de Deus e reconhecerem a sua voz, o aceitarem e se submeterem a Ele, serão capazes de acolher o Senhor e participar da festa do Cordeiro. Aqueles que não reconhecerem a voz de Deus, por outro lado, certamente não serão as suas ovelhas e serão expostos e eliminados por Ele. É evidente nisso que, quando aguardamos a vinda do Senhor, é fundamental que encontremos a palavra do Espírito Santo nas igrejas e aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo como Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que diz: uma vez que estamos buscando as pegadas de Deus, cabe a nós buscar a vontade de Deus, as palavras de Deus, suas declarações, pois onde quer que haja novas palavras ditas por Deus, a voz de Deus está ali. E onde quer que haja passos de Deus, os feitos de Deus estão ali. Onde quer que haja expressão de Deus, ali Deus aparece. E onde quer que Deus apareça, ali existe o caminho, a verdade e a vida. A palavra, a aparição das obras. Ouvir isso, algumas pessoas podem perguntar, então, aonde devemos ir para encontrar a voz de Deus? Em Mateus capítulo 25, verso 6, o Senhor Jesus disse: mas à meia-noite ouviu-se um grito, esse o noivo saiu-lhe ao encontro, visto que o Senhor chamou suas ovelhas com suas declarações e discursos. Certamente haverá pessoas que ouvirão a voz do Senhor primeiro e seguirão os passos do Cordeiro para depois anunciar por toda parte. Eis o noivo, espalhando notícias do retorno do Senhor e as palavras da sua segunda vinda, para que todos tenham a chance de ouvir a voz de Deus. Disse, portanto, que para ser capaz de acompanhar os passos do Cordeiro é preciso ter um coração que deseja buscar a Ele e saber reconhecer a voz de Deus. Assim como quando o Senhor Jesus se manifestou pela primeira vez e começou a realizar obras, e Pedro e Maria e outros reconheceram o Senhor Jesus como o Messias por meio de sua obra e palavras, e o seguiram e começaram a dar testemunho do seu evangelho. Os que ouvem a obra e a palavra de Jesus e são capazes de reconhecer sua voz, a voz de Deus, são as virgens sábias, enquanto os sacerdotes, escribas, fariseus que não amavam a verdade, ouviram a autoridade e o poder das palavras do Senhor Jesus, mas não os investigaram. Em vez disso, aderiram obstinadamente às suas noções, imaginações, acreditando que aquele não era o chamado Messias, não Deus.
e aguardando o Messias se manifestar a ele. Eles até condenaram a obra de Jesus e blasfemaram contra ela, e no final perderam a salvação de Deus. Há também os crentes judeus que seguiram os fariseus e não distinguiram a voz de Deus na obra das palavras do Senhor Jesus, que ouviram cegamente os sacerdotes, escribas e fariseus e rejeitaram a salvação do Senhor. Essas pessoas se tornaram as virgens tolas que são abandonadas pelo Senhor. Algumas pessoas podem perguntar, então, como se pode distinguir a voz de Deus? Na verdade, isso não é difícil. As declarações e palavras de Deus não podem ser expressas pelo homem. Deve ser particularmente autoritária e poderosa. Serão capazes de desvendar os mistérios do reino dos céus e revelar a corrupção do homem e assim por diante. Todas essas palavras são verdades e todas podem ser a vida do homem. Qualquer pessoa que tenha coração e espírito sentirá isso ao ouvir a palavra de Deus e terá confirmado em seu coração o que o Criador está falando e proferindo suas palavras a nós, humanos. As ovelhas de Deus ouvem sua voz, a voz do seu pastor. Se tivermos certeza de que essas palavras são a voz de Deus, então devemos aceitá-las, obedecê-las, por mais que contradigam nossas noções. Somente assim poderemos acolher o retorno de Yeshua Mashiach. Atualmente apenas as igrejas que dão testemunho do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, já proferiu milhões de palavras para que as pessoas ouçam a palavra do Evangelho. Mas uma pessoa de cada nação que anseia pela verdade tem esperança de ouvir a voz de Deus e acolher o Senhor, como está escrito na Bíblia. Eis o noivo, saiu-lhe ao encontro. Se assim lemos mais palavras proferidas por Deus, buscando discernir se a voz de Deus, seremos capazes de decidir se o Senhor retornou ou não. Como o Senhor já disse em João capítulo 10, verso 27, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e as me seguem. Eu acredito que desde que tenhamos um coração que busque humildemente, seremos capazes de reconhecer a voz de Deus e acolher o retorno de Yeshua Mashiach. Amém? Amados e amadas, o grande plano do fim dos tempos. São muitas vezes que o coração de crentes no Senhor desejam a restauração de todas as coisas, e quando finalmente o pecado seria completamente vencido, em seus efeitos em toda a criação, e todas as coisas serão redimidas do seu cativeiro da corrupção, como predito por Deus em toda a sua história bíblica dos profetas. Precisamos entender que esse desejo e dúvida é normal, que nos tempos dos discípulos eram também uma realidade que Cristo tratou com muito amor por eles. O desejo da volta de Cristo é um fator que deve provocar em nossos corações santificação. Amados e amadas, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Qualquer que nele tenha a esperança de purificar-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João capítulo 3, verso 2 e 3. Mas precisamos saber que a expectativa deve restringir ao que as Escrituras revelam e não ao que desejamos interpretar das entrelinhas da revelação de Deus. E isso é o que tem gerado tanta confusão no mundo cristão nessa época. Depois que Jesus nos deu a sua missão, e chegando-se, Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder do céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versos 18 e 20. Os discípulos de Jesus ainda perguntaram antes de sua ascensão. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações
que o Pai estabeleceu pelo próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A dúvida no coração sobre o fim de tudo é a grande restauração de todas as coisas. Os discípulos questionaram Jesus sobre os fins dos tempos. Com relação a essa dúvida dos discípulos, Jesus dá alguma diretriz a respeito do fim da restauração. Existem 6 coisas que devemos ficar atentos quanto ao fim dos tempos. Precisamos ter cuidado com o engano quanto a tudo isso. Jesus faz uma advertência contra o engano dos que se dirão ser em Cristo. Não podemos confundir os sinais e entrar em desespero quanto ao tempo. Os sinais dos tempos são necessários à história dos homens, mas o princípio das dores virá com maiores sinais de distúrbios sociais e naturais. Jesus afirma que as guerras são rumores nessa história, mas não é o fim. Sinais de pecado da humanidade, equivalente a Mateus capítulo 24, verso 6, fala apenas de guerras, rumores e confusão. São necessários na história da depravação moral humana. O princípio das dores virá quando as nações se levantarem contra as nações, houver fome, terremoto, que já está acontecendo. Ter convicção de Cristo voltará em vitória. Após aquela intensa tribulação e sinais cósmicos acontecerão e o Filho do Homem voltará para resgatar o seu povo. Para hoje devemos refletir quantos sinais dos tempos e cumprir nossa missão. A parábola da figueira que eu já citei. Você é um cristão salvo em Cristo? Se for, então você foi convidado a esse grandioso plano, que será salvo da ira de Deus que se derramará sobre esse mundo. Mas como cristão você tem vivido o seu chamado, que é estar atento aos sinais dos tempos, sabendo que Deus conduz toda a história, pregar o Evangelho em suas ações e palavras, para mostrar ao mundo que Cristo é a resposta que o mundo tanto rejeita. Você tem vivido uma vida sabendo que o Senhor vai voltar a cobrar de você a vida que Ele te deu? Ou você tem vivido segundo o espírito desse mundo, como se Cristo nunca vai te cobrar a tua missão, a tua vida e missão? Você tem se entregue a esse mundo como se a vida aqui fosse eterna e até negociado os valores de santidade do Evangelho para viver intensamente no aqui, agora? Você tem consumido a luz da tua vida para o mundo do porvir, para a eternidade ou para o mundo do aqui e agora? Você tem que ser santificado a partir desta verdade. Amém? Sim, amados e amadas. Fim dos tempos está próximo, como já falei. No Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram para Jesus acerca da invasão de Jerusalém, da consumação dos séculos. Mateus capítulo 24, verso 3, a queda de Jerusalém deu-se no ano 70 depois de Cristo, quando as hordas romanas invadiram a cidade e destruíram. Esse episódio doloroso é sinal e emblema da segunda vinda de Cristo, já naquela época. Quando Jesus voltará em majestade e glória, assentar-se-á no trono para julgar as nações, e a história fechará suas cortinas. Quais são os sinais apontados por Jesus para a consumação dos séculos e o fim dos tempos? O engano religioso, Mateus 24, verso 4 e 5, prolifera naqueles dias distantes os falsos profetas e os falsos mestres. O engano religioso não é um fato novo, porém, recrudescimento dele deve-se nos alertar muito que outrora
professaram a fé cristã, trocaram-na por um evangelho pregado por falsos profetas e se perderam no labirinto do engano religioso. Em segundo lugar, as guerras, rumores de guerra, Mateus capítulo 24, versos 6 e 7. A guerra começou no Jardim do Éden com a queda dos nossos papais, Adão e Eva. O homem está em guerra com Deus, com o próximo, consigo, até no seu habitar. Os conflitos interpessoais, interrelacionados, internacionais, são um efeito colateral do conflito que brota no coração. O homem é um ser de conflito, em conflito, porém, do século XX para cá, as guerras tornaram-se mais frequentes, mais abrangentes e mais devastadoras. Há guerras éticas, tribais, motivadas por interesse econômico, bélico, guerras ideológicas, religiosas. A terra está bêbada de sangue daqueles que tombaram nos campos da batalha. Em terceiro lugar, os terremotos e maremotos, Mateus capítulo 24, verso 7, os abalos sísmicos, tsunami, têm feito tremer a terra e convulsionar o mar. A terra tem sido sacudida por pequenos, médios e grandes terremotos que derrubam prédios, abalam estrutura, várias do mapa, cidades e ceifam vidas. O mar e seu bramido muitas vezes se ergue para invadir a terra, lambendo por onde passa tudo o que tem pela frente. Nos 2 últimos séculos, os terremotos e maremotos têm aumentado de frequência e proporção. Então, amados e amadas, o esfriamento do amor, Mateus capítulo 24, verso 12 e 13, por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Muitos têm apenas uma fé nominal, desertam das fileiras domésticas e apostatam da fé. Outros, escandalizados com as perseguições, viram as costas para Cristo. Ainda outros, fascinados pela riqueza ou pelo deleite da vida, amam o mundo e conformam-se com o mundo e são condenados com o mundo. A pregação do Evangelho até os confins da terra, Mateus capítulo 24, verso 15. O Evangelho deve ser pregado a todos os povos e todo o mundo, para o testemunho de todas as nações, então chegará o fim. A igreja tem levantado sua voz, missionários, pregadores têm sido enviados por todo o mundo. As mídias sociais, como aqui agora, são janelas abertas para o mundo, as nações têm ouvido a voz do Evangelho. Jesus em breve virá. E você já está se preparando para encontrar-se com o Senhor? Pede para o seu, que está no seu lado direito, você está preparado com a chegada, a vinda do Senhor? Então, amados e amadas, aprendemos a viver como se for o último dia, porque muitas coisas, tragédias têm acontecido. Se você soubesse que amanhã seria o último dia de vida, como você viveria? Da mesma maneira que você viveu hoje? Faria as mesmas coisas que você fez hoje? Uma das lições mais importantes que devemos aprender é viver a cada dia como se fosse o nosso último dia. Se soubéssemos que amanhã seria o nosso último dia, como seria o nosso último culto, por exemplo? Último dia de trabalho, último dia com a família, último dia como cristão na terra. Deus disse ao rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Mas devido às orações e lágrimas do rei Ezequias, Deus o curou e acrescentou 15 anos de vida a ele. Bem diferente de Ezequias, não sabemos quais o nosso último ano ou último dia de vida. Por isso precisamos aprender a viver cada dia como se fosse o último. Sem dúvida, essa é a melhor maneira de aproveitarmos a vida e vivermos melhor. Atitudes para vivermos como se fosse o último dia. Temos que esquecer as feridas do passado. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. É impossível alguém viver bem sem se desprender das perdas e traumas do passado.
Não podemos ficar presos no passado, nos remoendo traumas, perdas que marcaram negativamente a nossa vida. Paulo foi o perseguidor da igreja e consentia nas mortes dos cristãos, porém, depois que Paulo recebeu Jesus, ele disse que se esqueceu das coisas que para trás ficaram e avançava para as que estavam diante dele. Como cristão também temos que ter a mesma atitude de Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Pergunta: você já teve alguma perda na vida? Já esteve preso por sentimento, ressentimento? Como você superou? Sentiu a sua melhora após as superações? Valorize cada momento com a sua família. Eclesiastes capítulo 9, verso 9, o tempo passa muito rápido. Lamentavelmente, muitas pessoas passam a vida toda correndo de um lado para outro, esquecem de desfrutar aquilo que Deus nos deixou de mais precioso desta vida, a família. Muitos têm trocado momentos preciosos com a família por trabalho, dinheiro, amizades, passeio. Não sabemos quanto tempo teremos de desfrutar ao lado da nossa família, por isso não podemos trocar a família pelos cuidados e riquezas desse mundo. Pergunta: em sua opinião, o que mais tem atrapalhado de desfrutarmos nossas famílias nos tempos modernos? Terceira atitude, esteja sempre preparado para encontrar com Deus. Amós, capítulo 4, verso 12. Diferente do que pensam algumas religiões, a Bíblia nos ensina que só temos uma vida para determinar onde passaremos a eternidade. Hebreus capítulo 9, verso 27. Pode parecer chocante, mas precisamos estar conscientes disso. Muitos só se preocupam com aqui e agora, como se essa vida passageira fosse tudo, mas não é. Precisamos viver a cada dia preparado para se encontrar com Deus. Pergunta: em sua opinião, qual o segredo de viver com qualidade a vida presente, mas sempre preparado para encontrar com Deus? Aprendemos junto nessa palavra. Para viver melhor de Deus, precisamos viver a cada dia como se fosse o último dia das nossas vidas. Precisamos esquecer das feridas, perdas do passado, aprender a valorizar a cada momento com a família, amigos, irmãos, e estar sempre preparado para encontrar com o nosso Deus Pai. Sim, amados e amadas, vamos falar sobre cristãos alienígenas. Vamos falar sobre alienígenas. Amados, insisto que, como estrangeiro e peregrino no mundo, vocês se abstêm dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Em agosto, em 1 Pedro capítulo 2, a palavra que usamos para o peregrino é a mesma que nós reconhecemos como alienígenas, ou seja, extraterrestre. Sim, parece que perdemos esse princípio cristãos, que somos extraterrestres, somos peregrinos desse mundo. Mas muitos não vivem como tal. Alguns ou muitos fizeram o que os amigos íntimos de Jesus queriam fazer no Monte da Transfiguração, construíram tendas, fixaram estacas e atearam a verdadeira bandeira que traduzia o que havia em seus corações: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Muitos acham que vieram para ficar, se esquecem que estão em passagem, vivem presos na corrida incansável pela compra da sensação do bem-estar, e no final, esse estilo de vida só serve para provar que eles, na verdade, não acreditam muito em uma pátria além. Ninguém vai para o céu se já não enviou para lá o seu coração. Quando Pedro escreve peregrinos e forasteiros, temos a ideia de que o apóstolo está sendo redundante, pois essas palavras são palavras para nós sinônimas e de pouca ou nenhuma diferença.
Mas no grego não é assim. Pedro usa essas palavras diferentes, sendo que com a relação peregrinos se refere a alguém que está hospedado em uma casa por curto período de tempo. Já a palavra forasteiro diz a respeito de alguém que é estrangeiro em um país. Isso nos lembra que somos peregrinos na casa que habitamos, o nosso corpo corruptível. Esse, decididamente, não é o nosso corpo permanente. Por vezes nos esquecemos que essa casa, o corpo, é passageira e que não foi feito para durar para sempre. O corpo vai ficar doente, vai sofrer, vai morrer. A degradação é automática, inevitável, assim como é automática a habitação do novo corpo, que é glorificado e por isso é eterno. Também somos forasteiros no país, não podemos ganhar os moldes do mundo e se conformar com suas aberrações. Não somos dessa terra, mas sim extraterrestres. Estamos de passagem. Como essa aplicação sobre ser forasteiro, ser peregrino, podemos dizer que somos peregrinos tanto dentro desse corpo, como também dentro do lugar onde habita o corpo. Precisamos urgentemente viver bem. Não somos desse mundo, desse planeta, desse país. Dessa forma, não podemos nos parecer com ele, não podemos criar raízes. Somos passageiros de um ônibus que não para em nenhum ponto. Sim, amados e amadas, somos passageiros nesse mundo. Se foi confirmado que existe vida extraterrestre, originada em outros planetas, como isso afetaria a doutrina cristã? A doutrina cristã frequentemente ensina que os humanos foram criados à imagem de Deus, o que implica um status especial para os humanos na ordem divina. Se seres extraterrestres inteligentes existem, isso levanta questões teológicas. Eles também são feitos à imagem de Deus? Eles compartilham do relacionamento da humanidade com o divino, ou seu papel no universo é diferente? Eles seriam afetados por conceito como salvação ou pecado? Sinto que essas questões podem levar a debate teológico significativo. Uma das questões mais desafiadoras que a vida extraterrestre poderia apresentar à doutrina cristã gira em torno da salvação, particularmente a crença no papel de Jesus Cristo, nosso amado irmão Yoshua Mashiach. O que a igreja fala sobre alienígena? A questão da vida extraterrestre, dos ET alienígenas, não é um assunto da igreja, não é um assunto de religião, é um assunto da ciência. Então a igreja deixa para a ciência falar sobre isso. A igreja não diz que existe vida extraterrestre, nem que não existe. Assistam essa palavra e tirem suas conclusões. Ouçam essa palavra e tirem suas conclusões. Amém? Vamos seguir no segundo vídeo dessa pregação. Amém.